Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos nessa nossa segunda aula do curso de Técnicas de Redação. Meu nome é Felipe Guerra, pessoal de administração. Hoje o dia é nosso, hein? Pessoal, ontem eu fui carregar uma aula pro curso de veterinária e acabou que levou 3 horas e meia para eu conseguir carregar a aula no YouTube. Então eu vou carregar, agora são meia-noite em ponto, e eu vou gravar a aula e já vou tentar subir. Então, se a aula estiver disponível muito cedo, me perdoem, mas é para não atrasar demais o horário de vocês, ok? Olha, eu fiquei muito feliz mesmo. Um monte de gente já me mandou redação. Ainda falta muito, né? Muita gente não mandou ainda, mas vários já me mandaram. E desses vários eu já li 4 redações. Dessas 4, olha, eu estou muito surpreso pela qualidade do trabalho que vocês estão desenvolvendo. Muito surpreso mesmo. Porque, num geral, eu vejo as pessoas com uma certa preguiça de fazer esse tipo de coisa, né? Redação, essas coisas, as pessoas têm preguiça, e vocês me surpreenderam, porque se estavam com preguiça e fizeram meio nas coxas, fizeram uma coisa muito legal, né? Então eu acho que o caminho é esse. Eu acho que vocês vão se surpreender com a qualidade do texto que vocês estão fazendo. Já me surpreenderam, né? Mas é aquela história. Se surpreendeu para bem, agora eu vou exigir o melhor ainda. Beleza, gente? Vamos lá, continuando então? Vamos dar o nosso zoom aqui para o meu monitor. Quem tem náusea, por favor, se controle. Opa, já foi! Estamos aqui, ó. Aula de número 2. Peraí que o meu negócio aqui não girou direito. Vamos lá aqui. Aula de número 2. Acho que ficou muito perto. Agora tá melhor. Aula de número 2, nós vamos falar sobre coerências, né? Sobre alguns elementos da redação. Então, para uma boa redação, a gente precisa ter coerência e coesão. O que é coerência? Coerência textual é a relação lógica entre as ideias, pois essas devem se complementar, resultado da não contradição entre as partes do texto. Então, quando a gente fala coerência, é você começar falando um determinado assunto no seu texto e continuar falando dele. Não é, na verdade, assim, não é nem continuar falando só dele, você até pode mudar. Só que você não pode começar falando mal de um assunto e terminar falando bem do mesmo, né? Então você tem que ter uma coerência, ou seja, se você começa falando mal de determinada coisa, você tem que continuar falando mal e justificar o porquê que é mal, né? Então essa coerência é uma relação lógica que existe entre os elementos do seu texto. Então, exemplo, se você começa o texto falando que você adora a noite, você não pode chegar no final do seu texto falando que você ama o dia, né? Esse negócio de, eu adoro a noite, eu adoro o dia. Para com essa frescura. Você tem que escolher um e dizer qual é melhor, né? Isso é a coerência textual. E a coesão? A coesão é a conexão, é a ligação, a harmonia entre os elementos de um texto. Né? Então, quando eu falo coerência, é você seguir uma linha lógica, e a coesão é você conseguir mudar dentre as nuances do assunto de maneira suave para não assustar o leitor. Ok? Então nós temos aí coerência e coesão. Quais as importâncias dos conectivos, né? A coesão de um texto depende muito da relação entre as orações, que formam os períodos e os parágrafos. Os períodos compostos precisam ser relacionados por meio de conectivos adequados, se não quisermos torná-los incompreensíveis. Para cada tipo de relação que se pretende estabelecer entre duas orações, existe uma conjunção que se adapta perfeitamente a ela. Em outras palavras, de uma maneira mais simples, tá? É não cometer erro gramatical na hora que está escrevendo a redação, né? Não pode, você usar plural e depois você vai colocar alguma coisa relacionada a esse plural, coloca no singular, nós vai, né? Isso não pode acontecer. Os conectivos, né, aquilo que liga um parágrafo a outro, uma palavra a outra, uma frase a outra, eles devem ser estudados e colocados da melhor maneira possível. E daí eu chamo a atenção de vocês para um errinho comum que acontece muito. É quando você está escrevendo, aí você para,
vai fazer alguma outra coisa e volta para escrever. Se você não ler o texto novamente quando volta, a chance de você cometer erros de conectivos é muito grande. Então tome cuidado aí com essa historinha de sair, parar, pensar em outra coisa, continuar, né? Eu sei que muita gente faz isso, eu inclusive faço isso, né? Às vezes eu tô escrevendo um texto, de repente aquele texto tipo tá na minha cabeça, mas está meio travado, eu saio para fazer outras coisas. Quando eu volto, eu tenho que ler o texto de novo para daí dar continuidade para não cometer esse tipo de erros, ok? Vamos lá. Então, exemplos de conectivos, né? A gente tem aí contraste, oposição, restrição e ressalva. Pelo contrário, exceto, menos, mas, contudo, todavia, entretanto, no entanto, embora, apesar de, ainda que, mesmo que, se bem que, por mais que e por menos que, só que. Então, esses aí são exemplos de conectivos de contraste, oposição, restrição e ressalva. Aí, pessoal, vou chamar a atenção de vocês para o seguinte, né? A gente acaba ficando viciado em um deles, né? Existem vários e a gente se vicia em um deles. Então, eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte: aprendam a usar sinônimos, né? Aprenda a usar vários conectivos. Então, quando você está escrevendo uma frase, está escrevendo um texto, se no mesmo parágrafo você usou 2 vezes o mesmo conectivo, usou 2 vezes a mesma palavra, usou 2 vezes a mesma expressão, tá chato o seu texto. Isso prova que você é uma pessoa que não tem uma cultura muito grande, né? Então o ideal é você fazer o quê? Olhar aquilo que tá em excesso, né? Que tá tipo, nossa, eu já usei 2 vezes isso aqui, tá chatinho, e procura um sinônimo para escrever, para continuar a sua escrita. Beleza? Mas vamos continuando aqui. Resumo, recapitulação e conclusão. Então vamos lá. Quando a gente estiver falando sobre resumo, recapitulação e conclusão, a gente pode observar que existem esses aqui, ó. Em suma, em síntese, enfim, em resumo, portanto, assim, dessa forma, dessa maneira, desse modo, logo e assim sendo. Eu posso usar qualquer um deles quando eu for fazer um resumo, né, for tipo, eu tô falando, aí eu quero chegar num ponto e falar assim, bom, resumindo tudo isso que eu tô dizendo, aí eu posso falar, em suma, né, ou em síntese, a conclusão que eu chego é essa, recapitulação, então quando eu quero recapitular alguma coisa, eu posso usar um desses conectivos, quando eu quero concluir alguma coisa, né, eu posso usar um desses conectivos, e você vê, são vários, né? Eu posso usar qualquer um deles. Lembrando que quanto mais acesso você tiver a eles, melhor, né? Então, quero que vocês comecem a observar, principalmente no último parágrafo, né, quando vocês começarem a dar conclusão ao texto de vocês, que vocês comecem a usar esse tipo de conectivos, ok? Continuando. Como fazer uma boa dissertação? Puta merda, hein? Essa é a pergunta mais importante de todas. Quer fazer uma boa dissertação? Todos desejam ser bem avaliados em suas dissertações. Afinal, esse tipo de texto é cobrado na maioria dos processos seletivos. Portanto, fique atento quanto às características dessa modalidade textual. Muitos escrevem e não procuram saber nem mesmo o básico necessário para se fazer um texto dissertativo. Então seja cauteloso em sua dissertação quanto aos seguintes pontos. Antes de eu apresentar esses pontos, eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte. É importante, gente, que eu vejo muita gente querendo ir bem numa dissertação, mas não estuda para isso, né? Entrega para Deus. E isso não adianta. Deus te dá a oportunidade de estudar, você tem que estudar. E é assim, português, tem muita gente que fala, é chato. Não é chato, né? Se você entender a aplicabilidade daquilo que você está aprendendo, fica legal. Se você puser em prática, vai ficar legal, vai ficar simples. Então por que não fazer isso com português também, né? Então vamos lá, você tem que ser cauteloso em uma dissertação quanto aos seguintes pontos. Primeiro, verbos. Os verbos devem estar em terceira pessoa. Felipe, qual é a terceira pessoa? Eu, tu, ele. Então, ou seja, né, a gente sempre se refere a ele, ela, eles e elas. Não erre, tá? Então eu não posso colocar o verbo na primeira pessoa.
É sempre ele, ela, eles e elas. A linguagem que a gente vai usar é sempre formal. Logo, obedece às normas gramaticais. Então não tem aquela licença poética. Vou escrever VC, vou escrever sem acento, não vou colocar letra maiúscula. Ah, cara, eu tava esquecendo já. Tem um negócio que tá rodando no Instagram que eu achei muito da hora. Daí eu respondi, a pessoa pegou mal. Tem uma frase que é assim: bater em mulher... Ai, como é que é? Ah, que saco que eu esqueci, cara. Eu guardei pra falar pra vocês. É tipo assim, bater em mulher, não. Pode... Tem um ponto final no meio da frase, ou uma vírgula no meio da frase. Ponto final. Tem um ponto final no meio da frase. Então é assim, bater em mulher, não. Aí depois continua a frase. Pode ser prejudicial. Então fica, se você tirar o ponto final, fica assim, ó, bater em mulher não pode ser prejudicial. Mais ou menos isso. Aí o que acontece? Só que a pessoa fala, ah não, errado é você não ver a pontuação da frase, né? Chamando a atenção para as pessoas que, tipo, leram direto, né? Bater em mulher não pode ser prejudicial. Só que tem um erro gramatical ali muito grande. A pessoa que fez essa frase, para fazer a pegadinha pra galera, ela colocou um ponto final e começou a frase na mesma linha com letra minúscula. Então é assim, já que você quer chamar a atenção de alguém dizendo que ela tá fazendo cagada, arruma a sua cagada também, meu. Então, tá chamando a atenção porque ela não olhou o ponto e você não olhou a letra maiúscula, né? Então a gente não pode errar esse tipo de coisa, beleza? Querem fazer pegadinha zoando a gramática? Não, cara! Aqui não, velho! Aqui, filho! Bigode grosso, respeito o moço, mano! Continuando aqui, ó. Linguagem. Então a linguagem que a gente vai utilizar é a linguagem formal, né? Sem abreviação, sem essas coisinhas, né? Dessa forma, empregos de expressões coloquiais, ou seja, da oralidade e gírias, estão excluídas. Eu não posso usar gíria. Opa, desculpe. Não posso usar gíria, tá? Como assim, Felipe? Tá boa, né? O bofe lá... Tampar o sol com a peneira, ninguém merece, isso tá cheirando mal, sem noção, camarada, etc. Não pode acontecer isso, gente, tá? Quando você tá fazendo uma dissertação, você tá usando uma linguagem formal, então não pode usar esse tipo de coisa, ok? Letra C, palavras, né? Devem ser usadas no seu sentido denotativo literal, ou melhor, no que consta no dicionário. Deixe o sentido figurado para as poesias e outros tipos de textos, né? Então, exemplo, eu vou falar assim, a pessoa congelou meu coração. Congelou meu coração no sentido figurado, porque não tem como congelar o meu coração. Uma pessoa não tem como congelar o meu coração. Então, não posso usar esse tipo de palavra para colocar no meu texto que é formal, ok? Letra D, expressões. É comum lermos, eu acho, na minha opinião, de acordo com o que penso a esse respeito, em redações dissertativas. No entanto, essas colocações são redundantes, pois é o texto que mostra o ponto de vista do autor em relação a um fato. Então é redundante usar tais expressões, mesmo porque deve-se manter a terceira pessoa no discurso. Então, primeiro vamos entender o que é redundância. Quando a gente diz que a pessoa está sendo redundante, e eu confesso que tem um vídeo meu que eu fui redundante com vocês, o primeiro vídeo de administração, mas eu fiquei morrendo de preguiça de gravar outro, eu deixei. O que é redundância? É quando eu digo alguma coisa que já está explícito que é aquilo. Exemplo, subir para cima, descer para baixo, sair lá fora, entendeu? Não tem como você sair lá dentro. Você tem que sair lá fora. Se você sobe, é lógico que é para cima. Se você desce, é lógico que é para baixo. E assim por diante. Então, quando você coloca no seu texto os termos... Cadê? É comum lermos, eu acho, na minha opinião. Você não precisa colocar isso no texto, porque o texto já é a sua opinião, né? O texto dissertativo, ele já conta a sua opinião. E ele conta para alguém. É por isso que a gente usa a terceira pessoa, né? E não a primeira. Primeira pessoa não pode ser utilizada. Se vocês ficaram curiosos aí para saber qual foi a redundância que eu utilizei, eu falei o seguinte no primeiro vídeo. Como é que eu pus mesmo?
como eu já havia comentado, nós vamos recapitular algumas coisas que já vimos. Não tem como recapitular aquilo que a gente nunca viu, entendeu? Então foi uma redundância que eu cometi, eu percebi isso depois, aí eu falei, vou tentar arrumar, eu não consegui editar o vídeo, mandei assim mesmo, que eu fiquei morrendo de preguiça de gravar outro. Tinha quase meia hora de vídeo, cara, não ia fazer isso de novo, entendeu? Então, perdoem, ok? Então, as expressões, né, não podem ser utilizadas, expressões na primeira pessoa. Afinal de contas, o texto já é seu, né? Então, não precisa dizer esse tipo de coisa. Continuando. Tem mais, Felipe? Tem um monte de coisa aqui. Então, ó, aqui nós vamos para... Espero que esteja bem colocado aí para vocês. Lembrando que esse material está sendo disponibilizado também na plataforma do WhatsApp para vocês seguirem, tá? Então, períodos, né? Os períodos devem ser objetivos e claros, de preferência mais breves, pois períodos muito longos geram confusão. Aproveite e verifique se a pontuação está correta, se o ponto final está presente em cada ideia finalizada. Estará errada se as orações estiverem emendadas por vírgulas, ocasionando período longo e confuso. Quando eu falo período, é a ideia que você está colocando naquela frase, né? Então você tem que colocar lá uma ideia, coloca-se a ideia, ponto final, encerra-se um período, ok? E começa depois outra frase, tá bom? Estrutura. Observe aqui a paragrafação, ou seja, a divisão por parágrafos e também se há introdução, desenvolvimento e uma boa conclusão. Muitas vezes essa última parte é esquecida. Então, ó, a estrutura do texto dissertativo, eu vejo muita gente falando o seguinte, tem que ser sempre em 3 parágrafos, introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, gente, isso a gente aprende lá na escola.